Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo eu vou falar sobre EBITDA. Vou apresentar o conceito, os cálculos e desenvolver uma análise minuciosa desta ferramenta que é bastante utilizada por investidores e por analistas no mercado de capitais e no mercado financeiro de uma forma mais ampla. Irei comparar o EBITDA com outros referenciais relacionados ao lucro e ao fluxo de caixa. Preparei esta apresentação com o roteiro e o conteúdo com bastante cuidado. Convido você para seguirmos juntos durante minha apresentação. Muito bem, vamos iniciar nossos slides sobre EBITDA. Cabendo destacar que esta palavra, essa sigla é formada pelo E de earnings, de lucro, pelo B, before, antes, pelo I de interest, de juros, pelo T de taxes, ou seja, de impostos, pelo D, depreciation, que é de depreciação, e pelo A de amortization, que é de amortização. Então, a palavra EBITDA é uma palavra bastante utilizada no mercado financeiro, no mercado de capitais, por analistas, por investidores de uma forma geral. A versão brasileira, vamos chamar assim, ficou em L de lucro, A de antes, J, juros, I de imposto, D de depreciação e A de amortização. Então, ficou Lagida como a nossa versão brasileira. Inclusive a CVM trata como Lagida, mas, de um modo geral, as empresas e o mercado usam a expressão EBITDA com uma desenvoltura, com uma frequência maior. Vamos, então, evoluir com o nosso vídeo, destacando que este é o primeiro vídeo de uma série de 3. Neste vídeo, nós vamos tratar da parte de conceito e análise, incluindo cálculos de EBITDA, para que a gente possa iniciar o estudo com um conceito, um domínio maior sobre os temas relacionados ao EBITDA. O EBITDA, portanto, o tema, o conteúdo deste vídeo está distribuído em 4 tópicos principais. No primeiro tópico, vamos estar desenvolvendo o cálculo do EBITDA, comparando este cálculo com outros referenciais. Essa comparação ela se aprofunda no item 2, em que comparamos o EBITDA com outros conceitos relacionados ao lucro. No item 3, estamos comparando o EBITDA com o fluxo de caixa propriamente dito, e no item 4, estamos fazendo uma condensação dos tópicos mais relevantes, constantes do vídeo como um todo, para facilitar o aproveitamento e o uso por você que assiste esse vídeo e que deve tirar o melhor proveito possível para aplicar os conceitos em suas atividades, em suas decisões de investimento, por exemplo. Quero aproveitar para convidar você, se ainda não tiver inscrito, para se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para que você seja notificado quando surgirem, quando lançarmos novos vídeos. Também sugiro, recomendo que você divulgue este vídeo para as pessoas do seu relacionamento que tenham interesse no conteúdo. É uma forma de divulgarmos nosso canal para que a gente possa ter cada vez mais pessoas acompanhando o nosso trabalho. Então, vamos entrar na parte relativa ao cálculo do EBITDA. O EBITDA é um conceito que está relacionado a lucro, e que as pessoas, ou muitas pessoas, quererem associar o EBITDA a fluxo de caixa. Ele está mais para lucro do que para fluxo de caixa, conforme veremos ao longo deste vídeo. Inicialmente, eu quero fazer um overview sobre a demonstração de resultado, para que a gente possa rememorar alguns conceitos básicos que serão utilizados durante nossa apresentação. Então, observando a tabela do lado esquerdo, na linha 10, notamos o lucro líquido. O lucro líquido dessa empresa foi 16.201,3 bilhões. Estamos utilizando como uma empresa exemplo a JBS, que é a segunda maior empresa brasileira por faturamento, segundo a revista Valor 1000.
né? A segunda maior empresa por faturamento, ficando atrás apenas da Petrobras, relativo ao ano de 2022. Então, nós vamos destacar, enfatizar que o lucro líquido de 16 bilhões 201,3 milhões é o resultado do período, aquele resultado contábil que, em tese, sobrou para os proprietários da empresa. Vamos olhar ainda na tabela, na demonstração de resultados sintetizada nesta tabela do lado esquerdo, na linha 1, temos a receita líquida, o faturamento líquido, 674 bilhões 851,6 milhões. O custo da mercadoria ou dos produtos vendidos foi de 315 bilhões 373,5 milhões, linha 2. Na linha 3, nós temos o lucro bruto apurado pela empresa de 59 bilhões 478,1 milhões. As despesas operacionais, a linha 4, foi de 34 bilhões 902,4 milhões, e a linha 5 mostra o lucro especificamente gerado pelas operações, o chamado EBIT, ou o LAIR, lucro antes dos juros e impostos. Esse lucro foi de 24 bilhões 575,7 milhões. Portanto, este lucro operacional, conforme o nome sugere, ele decorre das operações específicas da empresa, em que se considera as receitas oferidas pela empresa em termos de faturamento, menos os recursos consumidos nas operações para gerar estas receitas. Então, a linha 5, ela reflete, portanto, o resultado tipicamente das operações antes de considerar a tributação sobre esse resultado e considerar outros itens que não sejam especificamente operacionais. Então, vamos observar na linha 6, que temos o resultado financeiro, ainda olhando a tabela do lado esquerdo. O resultado financeiro líquido foi de 6 bilhões 352,3 milhões. Esse resultado líquido depende da estrutura de capitais da empresa, é o resultado financeiro que depende da dívida em decorrência, do custo da dívida, evidentemente, em decorrência do dinheiro do capital terceiro utilizado. Desse valor, do valor dos juros, foi subtraído das receitas financeiras. Então, a linha 6, ela reflete algo ligado à estrutura de capitais e não à estrutura, às operações da empresa de uma forma mais direta e específica. Na linha 7, temos a chamada equivalência patrimonial. A empresa teve um resultado de 60,5 milhões em decorrência de sua participação em outras empresas. Essas outras empresas, evidentemente, não estão consolidadas aqui, senão não existiria a equivalência patrimonial. Isso cabe, portanto, destacar que essas demonstrações que estamos utilizando da JBS são as demonstrações financeiras consolidadas relativas a dezembro de 2022, né? Então, o efeito da participação no capital de outras empresas, equivalência patrimonial, 60,5 milhões. Em seguida, temos na linha 9, os impostos, total de impostos em decorrência do lucro, 2 bilhões 82,6 milhões. Então, os impostos podemos ver assim como se uma destinação obrigatória dos recursos da empresa em decorrência do lucro gerado pela própria empresa. Então, isso nos mostra que os impostos, eles impactam, eles reduzem o lucro, evidentemente, porque o governo ele vai receber parte do resultado da empresa em função dos mecanismos, das regras de tributação que prevalecem no país. Então, temos esse conceito mais geral de lucro foi apresentado. Agora, é importante falarmos exatamente do que é o EBITDA. Se nós pegarmos o faturamento da empresa, 374 bilhões 851,6 milhões, desse valor subtrairmos os custos dos produtos que foram vendidos
e as despesas operacionais da empresa, que totalizaram 340 bilhões, 271,9 milhões, né, chegaremos lá ao EBITDA de 34 bilhões, 579,7 milhões. Cabe destacar, veja na tarja central, o custo dos produtos vendidos e as despesas operacionais, exceto depreciação e amortização. Então, o EBITDA ele se coloca como sendo um conceito de natureza operacional, porque ele considera só as receitas e as despesas operacionais, e também um conceito que ele exclui as depreciações e as amortizações, por entender que são valores que não provocaram desembolsos para a empresa. Então, este é o conceito básico do EBITDA, que nós estaremos discutindo e avaliando ao longo deste vídeo. Então, reafirmando, a receita líquida de vendas menos o custo de despesas operacionais, exceto as depreciações e amortizações, isto leva ao EBITDA, no caso, 34 bilhões 579,7 milhões. Este valor é o lucro antes dos juros, depreciação e amortização. Nós mostramos na tabela, no slide anterior, uma demonstração do resultado completo. Aqui mostramos o conceito de EBITDA, que ele não aparece de forma explícita numa demonstração de resultado convencional. E aqui estamos destacando que esse resultado, esse EBITDA, é o lucro, portanto, antes dos juros, dos impostos e das depreciações e amortizações. Vamos evoluir com nossa apresentação, ainda utilizando a demonstração do resultado do exercício. Já comentamos as rubricas que envolveram receitas e desembolsos, por exemplo, e despesas, vamos dizer assim, no sentido mais amplo. Aqui estamos mostrando os totalizadores, o item 3, o lucro bruto, o item 5, o EBIT, o item 8, o EBT, o LAIR, lucro antes dos impostos, né? Estamos mostrando a última linha, que é o lucro líquido, 16 bilhões, 201,3 milhões. Isso foi comentado de uma forma um pouco mais detalhada, as rubricas de receitas, de custos e despesas no slide anterior. Agora, vamos construir o valor do EBITDA partindo do lucro, por exemplo. Então, se nós olharmos aí para essa tabela do lado direito, a intenção é construir chegar ao valor do EBITDA por um processo inverso a partir do lucro líquido. Então, note que na primeira linha desta tabela do lado direito do slide temos o lucro líquido de 16 bilhões, 201,3 milhões. Em seguida, temos os impostos sobre o lucro, a linha 9, de 2 bilhões, 82,6 bilhões. Depois temos a equivalência patrimonial de 60,5 milhões. Depois temos o resultado financeiro, ainda falando aqui sempre em cima a partir da tabela do lado direito da composição de EBITDA, do resultado financeiro, o item 6, que corresponde à linha 6 também na outra tabela, do lado esquerdo, que são o resultado financeiro de 6 bilhões 352,3 milhões. Então, fazendo essas operações inversas em relação à demonstração do resultado, chegamos ao item 5, que é o EBIT, ou seja, o lucro das operações, 24 bilhões 575,7 milhões. Note que esse valor é igual nas duas tabelas, porque uma está sendo construída a partir da operação inversa em relação à outra. Em seguida, adicionamos o valor das depreciações e amortizações na tabela do lado direito, 10 bilhões e 4 milhões. Somando esses 10 bilhões e 4 milhões da depreciação e amortização ao EBIT de 24 bilhões 575,7 milhões, chegaremos ao EBITDA de 34 bilhões 579,7
milhões. Então, existem dois critérios para cálculo do EBIT, dois processos, dois caminhos, né? EBITDA, reafirmando, é o lucro antes do juro, de imposto, depreciação e amortização, né? Só para reforçar para o conceito, para mantermos atentos em relação ao que ele representa. Então, as duas fórmulas para cálculo do EBIT, nós estamos agora com uma tabela da demonstração de resultado adaptada, em que criamos uma linha para o EBITDA, ou seja, juntamos na linha 2 os custos e as despesas operacionais, menos a depreciação, e construímos o valor do EBITDA. Depois desenvolvemos o resto dos cálculos, mantendo os procedimentos, as grandezas e o padrão de contabilidade aceito e praticado pela empresa. Existem duas fórmulas, né, para fazer o cálculo do EBITDA. Vamos, então, verificar a primeira, a F1, que é o primeiro conceito que apresentamos num dos slides anteriores. O EBITDA é igual a receita líquida menos os custos e despesas operacionais, exceto as depreciações. Então, a receita líquida, 374 bilhões, 851,6 milhões, menos os custos e despesas, exceto depreciações, de 340 bilhões, 271,9 milhões. Então, 34 bilhões, 579,7 milhões. Esse é o valor do EBITDA, conforme já apresentamos nos slides anteriores. Estamos construindo ou reconstruindo para que possamos fixar bem este conceito, né? Então, neste conceito de custos e despesas operacionais, menos as depreciações e amortizações, né? Vamos agora pelo outro caminho, então. Caminho 2, a fórmula 2, nós vamos partir do lucro líquido e vamos inverter os sinais que estão na demonstração do resultado, menos os juros, mais impostos, mais depreciação e amortização, e menos outros não operacionais, né? No caso, a empresa teve um resultado aí de equivalência patrimonial que não, para efeito do EBIT, ele não constitui um item de natureza operacional e, portanto, ele deve ser excluído também. Então, o cálculo de EBITDA por este segundo processo parte do lucro líquido, a linha 10, 16 bilhões, 201,3 milhões, menos. Aí entra no parênteses os juros, as despesas financeiras de 6 bilhões, 352,3 bilhões, os impostos a linha 9, 2 bilhões, 82,6 milhões, depreciação e amortização, 10 bilhões e 4 milhões. Eu quero destacar que a depreciação e amortização, existe uma pequena diferença em relação ao valor que a empresa lançou na demonstração do fluxo de caixa, porque a empresa, nós estamos trabalhando com o próprio conceito desenvolvido pela empresa de EBITDA ajustado. Então, tem um valorzinho que ela excluiu por não considerar que deveria integrar o EBITDA, e para facilidade de apresentação, nós pegamos esse pequeno valor e juntamos com a depreciação e as amortizações, né? De seguida, nós temos a exclusão do valor na segunda forma, do valor da equivalência patrimonial de 60,5 bilhões. Aí chegamos ao valor de 34 bilhões, 579,7 bilhões. Então, são dois processos pelos quais é possível calcular. O primeiro processo ele tem um caráter assim prático e de uma visualização imediata. O segundo, ele também não é algo difícil, mas envolve já uma série de números de cálculos adicionais. O que importa para efeito de nosso vídeo, para efeito do nosso trabalho, é que
você compreenda o significado do EBITDA como resultado que a empresa calcula e que apresenta, e que esse resultado tem merecido nas demonstrações financeiras das empresas, destaque, às vezes, na primeira página do jornal, ou pelo menos do caderno em que o balanço da empresa está publicado. Vamos evoluir com nossa apresentação. Então, ainda falando do cálculo do EBITDA, então, o cálculo já foi apresentado, é 34 bilhões 579,7 milhões, o valor do EBITDA, que é uso uma fórmula ou outra. Durante o desenvolvimento dos cálculos, foi possível percebermos e construirmos o próprio conceito do que seja o EBITDA, ou seja, o lucro operacional, que não computa as despesas não desembolsadas de depreciação e amortização. Então, esse é o conceito que precisamos retê-lo e guardá-lo. É um lucro, portanto, de natureza operacional, ele não pode conter itens não operacionais lá dentro, ou tópicos ou gastos que não sejam operacionais. E exclui as depreciações e as amortizações. Exemplo de uso do EBITDA de aplicação para que a gente possa avançar em nossa apresentação, em nosso vídeo, você nos acompanhar, tendo uma ideia de para que isso vai servir num determinado momento. Então, numa das aplicações, por exemplo, o mercado usa, às vezes, a margem EBITDA. O que é a margem EBITDA? É a divisão do valor do EBITDA pelo volume de vendas da empresa, né? Então, no caso, o EBITDA foi 34 bilhões 579,7 milhões, dividido pelo faturamento da empresa, que totalizou 374 bilhões 851,6 milhões. Então, isso mostra uma margem EBITDA de 9,2%. Existem outras margens tão importantes, pelo menos tão importantes quanto essa, mas estamos falando de EBITDA, portanto, estamos mostrando uma das utilidades ou um dos usos do EBITDA. Uma empresa pode, por exemplo, comparar a margem EBITDA dela com a margem EBITDA do seu concorrente, se esse concorrente divulga, é uma das utilidades. Existem outras ferramentas comparativas tão importantes quanto esse da margem EBITDA. Teremos a oportunidade de estar comentando outros referenciais ao longo desta série de vídeos, desses 3 vídeos que estão tratando do EBITDA. Uma outra aplicação do EBITDA é a sua utilização como múltiplo para valuation, para avaliar o valor de uma empresa. Então, existe o valor da empresa, o enterprise value, dividindo esse valor pelo EBITDA, por exemplo, vamos admitir, para efeito de ilustração, que o valor da empresa seja 140 bilhões 409,2 milhões. Dividindo este valor pelo EBITDA de 34 bilhões 579,7 milhões, chegamos a um múltiplo de 4, ou seja, o EBITDA vezes 4 leva ao valor da empresa, né? Como calcular o enterprise value, nós estaremos conversando isso num momento mais adiante, no vídeo 2. Então, é uma utilidade. Uma terceira utilidade é o uso do EBITDA para remuneração de executivos ou de áreas de negócio. Então, a área de operações ela atingiu um determinado volume de faturamento, de EBITDA especificamente, e em função dela ter atingido essas metas, ela passa a receber bonificação inicialmente definida pela diretoria ou negociada com os executivos, por exemplo. Então, estamos ilustrando aqui 3 usos do EBITDA. Nada impede que outros usos possam ser feitos. Então, o primeiro uso está ilustrado aqui é o cálculo da margem EBITDA, né, que você pode comparar a margem EBITDA de uma determinada empresa com de outras, especificamente empresas do mesmo segmento que sejam comparáveis, de preferência empresas do mesmo segmento, do mesmo porte e da mesma região geográfica. Isso facilita o uso dele como múltiplo para avaliação de empresa e o terceiro uso para a remuneração e bonificação de unidades de negócio de executivos, por exemplo. Vamos destacar que
paralela ao EBITDA, existem vários outros conceitos de lucro, né? Apenas estamos destacando aqui para que a gente possa comece a visualizar o EBITDA na posição central. Trabalhamos aqui para essa ilustração com valores em bilhões de reais. Então, o EBITDA na posição central de 34,6 bilhões. Esse EBITDA, para a mesma empresa, no mesmo período, a receita líquida foi de 374,9 bilhões. O lucro bruto no período foi de 59,5 bilhões. O EBIT, né, que é o que antecede, que é um valor diferente do EBITDA, porque ele computa as depreciações e amortizações, né? E reflete as operações, o resultado operacional de uma forma mais completa. Então, o EBIT foi de 24,6 bilhões e o lucro líquido de 16,2 bilhões. Então, esses quatro referenciais, esses quatro, vamos chamar assim, totalizadores que aparecem na demonstração do resultado, eles são obtidos e decorrem da aplicação do chamado regime de competência contábil, ou seja, o regime de competência é aquele em que as despesas e as receitas são consideradas dentro do período, do momento de sua ocorrência, independente do fato de elas terem sido pagas ou recebidas naquele período. Ou seja, é o típico do regime de competência. Em seguida, nós temos informações aqui para efeito de comparação do fluxo de caixa, ou seja, temos o cash flow das operações, 13,3 bilhões. Cash flow das atividades de investimento da empresa, nos três últimos retângulos, aí no rodapé do slide, na parte inferior do slide, vamos dizer assim. O cash flow das atividades de investimento, menos 13,1 bilhões, e o cash flow das atividades de financiamento, menos 8,8 bilhões. Esses três conceitos, eles estão refletidos na demonstração do fluxo de caixa, que é elaborada segundo o chamado regime de caixa. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o valor do EBITDA ele tem uma vida própria, ele é diferente em termos de competência da receita, do lucro, do próprio EBIT e do lucro líquido. É óbvio que seja diferente. Ao mesmo tempo, ele é também diferente do fluxo de caixa das operações, né? Do fluxo de caixa da atividade de investimento e do fluxo de caixa da atividade ou das atividades de financiamento. Então, dizer que o EBITDA é fluxo de caixa é um engano, porque a gente está observando aqui que ele não se aproxima de nenhum dos três fluxos de caixa detalhados na demonstração dos fluxos de caixa da empresa, nos documentos, nos relatórios publicados. Existe uma resolução da Comissão de Valores Mobiliários, Resolução 56/2022, que trata, que orienta, que dá algumas regras para as empresas sobre o EBITDA. Não é objetivo nosso estar analisando a resolução, mas apenas destacando que ela existe. Se você tiver conhecimento, vai encontrá-la no site da CVM ou em outras fontes na internet e encontrará com facilidade. Vamos agora comparar o lucro com o EBITDA com o lucro contábil de uma forma mais direta. Então, a demonstração do resultado do exercício ela já foi apresentada no slide anterior, portanto, estamos colocando, destacando de novo que a receita da empresa é contabilizada pelo regime de competência. Regime de competência quer dizer que a receita é reconhecida na contabilidade na ocorrência, vamos dizer assim, do faturamento, na emissão da nota fiscal, que normalmente coincide com a transferência da propriedade do bem que foi vendido ou da mercadoria. Ou seja, não é uma receita contabilizada no momento em que ocorreu o pagamento. Aqui aí seria regime de caixa. O lucro líquido, por sua vez, é o resultado, é a última linha da demonstração do resultado, conforme já comentamos. O lucro bruto já foi apresentado,
que ele decorre da aplicação do regime de competência para receitas e para os custos, o lucro operacional também já foi comentado, o lucro antes do imposto também já foi apresentado, nós estamos retomando aqui apenas para sincronizar, para facilitar o acompanhamento, né? Vamos agora mostrar a mesma demonstração do resultado que está do lado esquerdo, colocamos do lado direito, porém adaptada para que ela possa destacar o EBITDA. Note na demonstração de resultado do lado esquerdo que não aparece EBITDA, aparece EBIT, EBT, outros conceitos, né? Na demonstração do resultado adaptado do lado direito, esse valor vai aparecer explicitado, de uma forma direta, para facilitar a compreensão e a análise, se for o caso. Então, notamos, portanto, nas duas tabelas, nos dois quadros, a linha 1 se refere à receita líquida, né, o valor 374 bilhões 851,6 bilhões. Da linha 5 até a linha 9, os valores são exatamente iguais. Já foram valores apresentados nas tabelas anteriores, né? A linha 2, 3 e 4 da tabela original, ela foi reclassificada, redistribuída segundo outro critério para que a gente possa visualizar o EBITDA de uma forma ah, mais amigável, vamos dizer assim. Então, note que na demonstração convencional, o item 2 é custo dos produtos vendidos, né? Na demonstração adaptada, nós colocamos no item 2, na linha 2, os custos dos produtos vendidos mais as despesas operacionais, exceto as depreciações. Isso totalizou 340 bilhões 271,9 milhões. Se da linha 1, o EBITDA, a receita líquida, tirarmos a linha 2, os custos e a despesa, na linha 3, vamos obter o EBITDA, ou EBITDA, de 34 bilhões 579,7 milhões. As depreciações, na linha 4, 10 bilhões e 4 milhões, né? Já comentamos de onde vieram as depreciações, já comentamos no slide anterior. Então, vamos chegar ao EBITDA, ou seja, a linha 3, o EBITDA, menos as depreciações, amortizações e os ajustes, equivale à linha 5, que é o resultado das operações 24 bilhões 575,7 milhões. Então, com isso, estamos visualizando. A partir de agora, vamos trabalhar em cima deste segundo quadro para facilitar, destacando que esse segundo quadro ele obedece o rigor das práticas contábeis, porém, ele teve algumas rubricas reclassificadas para facilitar a visualização e para a gente buscar a análise de EBITDA de uma forma um pouco mais facilitada, vamos dizer assim. Então, temos essa tabela, note que já é a demonstração do resultado adaptado apresentada do lado esquerdo do slide, né? Destacando mais uma vez que a receita líquida de vendas é contabilizada pelo regime de competência, os gastos da empresa, os custos e as despesas, né, exceto as depreciações, também pelo regime de competência. O EBITDA, né, portanto, é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Ele decorre totalmente do regime de competência, da diferença entre essas duas rubricas. Destacando, lembrando que, de acordo com a CVM, com a prática que muitas empresas divulgam em suas demonstrações, usam a palavra lagida, mas que, na realidade, corresponde ao EBITDA. A maioria das empresas usa direto a sigla em inglês, EBITDA. Às vezes se encontra também em alguns livros, Lagida ou Lagirda, porque seria lucro do juro, imposto de renda, depreciação e amortização. Para destacar, para mostrar, reforçar o conceito relativo à empresa. Então, comparando, né, o EBITDA da linha 3, né, 34 bilhões 579,7
milhões, com a linha 10, o lucro líquido 16 bilhões 201,3 milhões, né? Observamos que a diferença de um valor para outro é de 18 bilhões 378,4 milhões. Então, o EBITDA, ele é um conceito de um lucro, de um resultado. Muitas pessoas, analistas, pessoas do mercado, querem dar uma conotação de que é fluxo de caixa, mas não é fluxo de caixa, conforme estaremos vendo ao longo deste vídeo. A diferença, portanto, de 18 bilhões é composta de itens que são relevantes na vida da empresa, por exemplo, depreciação e amortização e os ajustes para se chegar ao EBITDA ajustado, representou 10 bilhões e 4 milhões. A parte relativa ao resultado financeiro, né, que é o custo, né, a remuneração pelo uso do capital terceiro utilizado, líquido da receita financeira, representou 6 bilhões 352,3 bilhões. A parte relativa à equivalência patrimonial, 60,5 milhões, né? O imposto sobre o lucro foi de 2 bilhões 82,6 milhões. Note que o EBITDA sequer considera o imposto, e o imposto é uma destinação líquida e certa de um volume de recursos que a empresa vai precisar, né, recolher isso aos cofres públicos, porque é uma dívida, é uma obrigação líquida e certa, conforme mencionado. Tá, vamos evoluir agora, comparar o EBITDA com o fluxo de caixa. Então, temos a demonstração de resultado adaptada, aqui do lado esquerdo da tela, o EBITDA na linha 3, 34 bilhões 579,7 milhões, já por mais de uma vez, por várias vezes mencionado, e creio que essa altura já conhecida por todos nós. Temos a demonstração do fluxo de caixa de uma forma resumida, a demonstração do fluxo de caixa divulgada pela empresa, do fluxo de caixa da atividade operacional 13 bilhões 333,5 milhões, na linha 2, fluxo de caixa da atividade de investimento 13 bilhões 124,8 milhões negativo e na linha 3, o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento de 8 bilhões 759,1 milhões. Observamos, portanto, que a linha 1, a linha 2 e a linha 3 da tabela do lado direito, os valores de fluxo de caixa efetivo, nenhum deles coincide com o valor de EBITDA. O EBITDA não é fluxo de caixa, reafirmando, e, portanto, devemos ter isso de uma forma muito clara para fazermos qualquer tipo de análise, né? O EBITDA difere, né? Estamos destacando nessa tarja, na parte do lado, na parte inferior do lado direito, EBITDA difere dos fluxos de caixa, das operações de investimento e de financiamento, conforme já tínhamos mencionado. Então, vamos ainda falando do EBITDA, né? Destacar, portanto, que ele representa a receita menos custos e despesa, exceto a depreciação, pelo regime de competência. Estamos insistindo nisso e para que deixe bem caracterizado que não é fluxo de caixa. O EBITDA na linha 3 da DRE, adaptada, né, foi de 34 bilhões 579,7 milhões, enquanto o fluxo de caixa das atividades operacionais, né, foi apenas de 13 bilhões 333,5 milhões, conforme apresentado no slide anterior. Isso para mostrar, mais uma vez, que EBITDA não é fluxo de caixa, para não ter essa teimosia. Então, vamos ainda trabalhando aqui nessa dimensão de EBITDA, destacar um EBITDA negativo, menor do que zero, é uma situação crítica, complicada para uma empresa comercial, industrial ou de prestação de serviço, especificamente, que é o foco nosso para análise, né? O EBITDA positivo, maior do que zero, portanto, ele não é suficiente para que se possa tomar decisão. Então, se ele for negativo, é péssimo; se ele for positivo, não é suficiente para acreditarmos, para utilizarmos de uma forma direta
num processo de tomada de decisão. O EBITDA ele não considera, né, estamos reafirmando, as despesas financeiras, né? Ele não, portanto, ele não está considerando o impacto do endividamento da empresa. E quando se trata de empresa em condição de insolvência, o ponto mais crítico da empresa, além de sua capacidade, de sua incapacidade de gerar fluxo de caixa, é exatamente o impacto da dívida. A dívida que corrói tudo, que leva a empresa à insolvência propriamente. E esta é uma falha do EBITDA por ele não considerar. Note que as despesas financeiras estarão lá embaixo, o resultado financeiro na linha 6 aí da tabela do lado esquerdo, né? Não considera, portanto, o montante do custo da dívida. A dívida é o fator de risco que leva a empresa à recuperação judicial ou à falência, normalmente. Temos que destacar ainda que o fato de não considerar a depreciação, muitas vezes as pessoas pensam, olha, a depreciação não ocorre a saída do dinheiro, mas temos que entender que a depreciação representa o desgaste do ativo pelo uso ou pelo passar do tempo. E a depreciação não é ficção, os ativos precisam ser repostos. Note que na linha 4 da tabela do lado esquerdo, a depreciação foi de 10 bilhões e 4 milhões. Por outro lado, né, o valor relativo ao fluxo de caixa das atividades de investimento foi negativo em 13 bilhões 124,8 milhões. Então, dentro desses 13 bilhões 124,8 milhões, vamos ter, evidentemente, a reposição de ativos que foram desgastados e que precisam, portanto, serem substituídos ou serem atualizados, modernizados, né? Então, essa é uma associação, né? É uma lembrança que precisamos ter, né? Algo que precisamos ter em mente para que possamos desenvolver uma análise do EBITDA com o devido cuidado. Então, o fluxo de caixa das atividades de investimento ele pode estar associado, em grande parte, ao valor das depreciações. No que pese, repetindo, não haver o desembolso relativo à depreciação e amortização, poderá haver a necessidade de reposição dos ativos. Isso normalmente ocorre. Então, temos, portanto, a depreciação e amortização, que não são desembolsos, né? Gostaria de destacar que a depreciação e amortização ele tem uma norma contábil, um pronunciamento do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o pronunciamento 27, que ele trata das regras, orienta sobre os procedimentos a serem adotados. A depreciação ela é função muito da própria atividade da empresa, ela é função também das políticas adotadas pela empresa, políticas de imobilização. Se você tomar uma determinada empresa, um banco, uma rede de supermercado, que tenha política de adquirir os imóveis onde ficarão suas lojas, né? E outro que tenha como política alugar esses imóveis para usar em suas atividades, só isso aí já modifica tanto o valor do imobilizado quanto o valor das depreciações computadas ou contabilizadas pela empresa. Existem também as regras fiscais que interferem nas depreciações. No Brasil está se discutindo a chamada depreciação acelerada, que é uma forma de incentivar as empresas a adquirirem novos equipamentos, né? Com esses novos equipamentos, elas poderem se modernizar, se tornarem mais competitivas e, portanto, e também, vamos dizer assim, terem um benefício pagando menos impostos, porque ela antecipa a depreciação, então ela posterga o imposto que ela teria que pagar no presente para uma fase futura, A depreciação, ela normalmente ela é parte do custo nas indústrias, né? Existe os equipamentos da fábrica que, pelo seu uso,
A depreciação, o desgaste desses ativos, ele integra o custo do produto que foi vendido. Existem também as depreciações relativas aos imobilizados que são utilizados nas atividades administrativas da empresa, atividade de venda, por exemplo, que são tratados como despesas fixas normalmente. Fizemos uma observação aqui apenas para exemplificação de três empresas, para comparar o valor da depreciação com o imobilizado da empresa com o volume de venda. Para dar uma ideia da expressão desse número, do valor da depreciação, que era um item importante que é excluído para fim de cálculo do EBITDA. Então, notamos que na JBS, a depreciação representou 12,2% do ativo imobilizado, um valor bastante significativo, e representou 2,6% do volume de vendas. No laboratório Axé, esse valor em relação ao imobilizado foi de 6,6% e, em relação ao volume de vendas, ele não foi expressivo. Trabalhando com uma casa decimal, ele deu 0%. Na Gol, por exemplo, a empresa de transporte aéreo, em que o imobilizado, né, tanto imobilizado de arrendamento, né, o direito de uso do bem de arrendamento, são bastante significativas. Então, a depreciação correspondeu a 15% do imobilizado e a 11,3% do faturamento da empresa no período. São dados que nos facilitam a visualização e reforça a ideia de que a depreciação não pode ser um valor menosprezado. Melhor do que o EBITDA é o EBIT, porque ele já considera o devido valor relativo às depreciações e às amortizações. Então, o EBIT é o lucro antes dos juros e impostos, né? No caso, 24 bilhões 575,7 milhões, que, em tese, é uma medida melhor do que o EBIT, porém, talvez menos utilizada. Vamos para as considerações relevantes. Estamos reproduzindo, estamos mostrando mais uma vez a demonstração do resultado adaptada aí do lado esquerdo, né? Mostrando que o resultado financeiro da empresa de 6 bilhões, 352,3 milhões, decorre da estrutura de capital, do uso de capital terceiro, né? Um valor relevante e que não é considerado pelo EBITDA. Claro que o EBITDA não tem que considerar tudo, nós estamos mostrando a relevância magnífica desses números que poderão trazer consequências sérias se não observarmos a sua magnitude, a sua pujança dentro de uma análise financeira, de uma capacidade de pagamento da empresa. A equivalência patrimonial que decorre da participação da empresa, nesse caso, não é relevante, né? Chegamos ao lucro antes dos impostos, em seguida vem os impostos. Os impostos são destinações, né, líquidas e certas do resultado da empresa, não é a opção da empresa de pagar imposto ou não pagar, isso vai ter que ser pago, né? E também é um valor que não é considerado pelo EBITDA, né? Repetindo, o lucro líquido, né, em tese, deve ser o resultado mais significativo de uma empresa. Muitas vezes as pessoas focam no fluxo de caixa operacional e coisa desse tipo. O conceito e a relevância do fluxo de caixa ele tem um caráter, uma medida de curto prazo. No longo prazo, se a empresa não for lucrativa, ela vai ter problema de solvência e, principalmente, de reposição de ativos. Então, o fluxo de caixa, repetindo, é uma medida de curto prazo e que, se a empresa se mantiver não lucrativa durante algum tempo, mesmo que ela mostre fluxo de caixa positivo, isso deve ser entendido como um caráter transitório, porque a consequência virá em seguida. Estamos mostrando, né, e nos próximos vídeos estamos fazendo uma análise com maior profundidade, mas gostaríamos já de destacar que fizemos uma análise, uma comparação de alguns indicadores. O EBIT na linha azul, aí no gráfico, o EBITDA na linha marrom,
o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, a rentabilidade do patrimônio líquido médio na linha cinza e a linha amarela mostrando o NOPAT. Esse conceito vai ser explicado nos próximos slides, que é o lucro operacional líquido após os impostos. É um conceito muito mais robusto. Especificamente aqui, para os dados do ano de 2022, para 9 empresas atuantes no segmento de farmácia e cosméticos, né, notamos que a correlação entre o retorno sobre patrimônio líquido e o EBIT foi apenas de meio, né? 0,5. A correlação pareceu bastante baixa. Retorno sobre patrimônio líquido de EBITDA de 0,63, né? Consequentemente, a correlação o retorno sobre patrimônio líquido, a rentabilidade do patrimônio líquido no NOPAT também de 0,5. A correlação entre EBIT e NOPAT vai dar sempre 1, porque um é múltiplo do outro. Ou seja, o NOPAT é 0,66, eu adotei esse número, em relação ao EBIT. Portanto, a correlação vai dar 1. Surpreendeu, de certo modo, me chamou a atenção que a correlação entre o EBITDA e o NOPAT para essa nova empresa deste segmento de farmácia e cosmético foi de 0,95. Essa foi a maior correlação que eu encontrei. Nos próximos slides, estaremos aprofundando essa análise para mostrar o grau de confiabilidade do EBITDA como uma medida a ser utilizada quando você tira o EBITDA do segmento para avaliar o valor da empresa, de uma empresa específica, ou de uma empresa específica para avaliar o valor de outra empresa atuante na mesma atividade. Isso vai ser objeto dos próximos vídeos. Então, o EBITDA ele é um conceito amplamente utilizado. O uso do EBITDA requer complementação cuidadosa, né? Avaliação de uma empresa é um processo complexo. Remuneração e bonificação devem estar associadas, evidentemente, ao uso dos recursos utilizados pelos gestores para gerar os resultados. Eu digo isso no item 4, porque o EBITDA também é utilizado por muitas empresas para fim de bonificação de executivos em função dos resultados alcançados. O NOPAT, por outro lado, apresenta maior robustez conceitual e lógica. O NOPAT nós vamos estar analisando de uma forma cuidadosa, destaco nos próximos vídeos dessa série. A série será de 3 vídeos, conforme já informei. As projeções de fluxo de caixa, o fluxo de caixa descontado, trazido a valor presente, né, das projeções feitas para o resultado futuro da empresa, são medidas melhores que o EBITDA, evidentemente. As transações da empresa, elas envolvem as operações, né, os ativos operacionais. Portanto, é importante que se saiba qual é a produtividade desses ativos. Quanto mais ativos tivermos, mais volume de vendas, mais produção esses ativos devem apresentar, respeitando as características da atividade da empresa. Né? Isso reforça a ideia de que o EBITDA isolado não é uma medida que representa, que possa dizer, que possa dar resposta para a capacidade produtiva, para o desempenho, a performance dos ativos operacionais. Nessa tabela, estamos apresentando um resumo das siglas utilizadas, né, do EBITDA, do EBIT, do EBT e do NOPAT, né? Já tivemos uma oportunidade de comentários. Estamos apresentando uma bibliografia que talvez você já conheça, mas é sempre importante lhe dar a opção de um aprofundamento maior, se for de seu interesse. Então, esses livros, Análise Financeira das Empresas, Gestão e Análise de Risco de Crédito e Valuation Projeto de Investimento, eles trazem conteúdo de análise, especialmente análise financeira das empresas. E Valuation, eles trazem uma análise, uma apresentação de uma forma didática e profunda relativa à parte de fluxo de caixa e de EBITDA, por exemplo. Muito bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo sobre EBITDA. Estou seguro de que os conceitos apresentados eles serão muito úteis para a realização de investimentos. Por exemplo,
Convido você a assistir os nossos vídeos no nosso canal sobre crédito, finanças e controladoria. Receba o meu abraço e até breve.